Fala desenheiro! Bem-vindo mais uma vez ao canal Lápis com Café. E a aula de hoje é talvez a nossa segunda aula mais importante, porque finalmente chegamos em estrutura da cabeça. Bom, e a primeira aula mais importante é a aula de esboço. E se você não assistiu, por favor assista para que você venha entender melhor essa aula. Hoje não tem mimimi de não consigo desenhar um rosto. Não consigo desenhar um rosto, é muito difícil. Não. Hoje com a didática e a forma que eu ensinarei, você vai conseguir. Então vem comigo. O seu comentário aqui embaixo tem me motivado muito a continuar a produzindo conteúdos para esse povo que eu tanto amo, que é o povo do desenho. E eu sei que somos muitos. E se você não é inscrito e não faz parte dessa comunidade imensa, bom, inscreva-se no canal e vamos juntos desenhar um mundo melhor. Você está aqui porque você quer desenhar melhor, quer se aperfeiçoar. E principalmente, geralmente o foco da arte é a figura humana. E nessa aula especificamente o rosto, a proporção da cabeça. E se você quer desenhar bem, por exemplo, não importa a técnica, pode ser como estas, e são desenhos feitos por alunos da Esboço Artes, é muito importante você entender a proporção, a estrutura da cabeça, para que você consiga fazer um desenho que fique razoavelmente agradável aos olhos. E claro, que fique comercial também. E falando em agradável aos olhos e proporção, não posso deixar de falar da proporção áurea, retângulo áureo e outros. Mas calma, eu não vou ficar falando de matemática aqui. Mas se você quer aprender ou evoluir no desenho e desenhar bem e de maneira comercial, é importante termos a mínima noção desse assunto. Mas fica tranquilo, eu não irei me prolongar demais sobre esse assunto. Já tem muito conteúdo bem legais mesmo aqui no próprio YouTube, que você pode conferir e pesquisar em canais que são bem completos sobre o tema, tá bom? Até porque eu levaria no mínimo 10 minutos de introdução para explicar esse assunto, e o vídeo ficaria longo demais. Mas não fica de preguiça, e quando tiver um tempinho estude mesmo sobre isso, principalmente se você quiser desenhar de maneira comercial. Vamos lá então entender como funciona isso? A proporção áurea é responsável pela sensação de harmonia, proporção, equilíbrio e beleza. Agora vamos entender o retângulo áureo. Ao desenhar um quadrado, faz-se um ponto médio em um dos seus lados e puxa um vértice até o outro lado. Faz uma circunferência de raio do segmento criado até a altura do lado de onde partiu o vértice. Desça outra linha na vertical no limite dela, formando um novo retângulo. E assim sucessivamente até que não tenha mais espaço. Então faremos uma espiral que iniciará no núcleo, mas que irá se afastar exponencialmente de seu núcleo, formando pedaços de circunferências. O retângulo áureo foi muito usado por gregos para desenhar, esculpir e construir. As esculturas eram perfeitamente proporcionais. É de fácil percepção as formas retangulares na arquitetura grega. No Renascimento não é diferente. Leonardo da Vinci usava e abusava desse recurso, como observamos no Homem Vitruviano e até na Mona Lisa. Quem vai dizer que Michelangelo não usou ao pintar a criação na Capela Sistina? E nos tempos atuais, também é muito usado, principalmente em pôsteres de filmes, logotipos, design industrial. E saiba que a tela da sua TV, notebook e, é claro, do seu celular não é retangular por acaso. E indo um pouco mais além, até os layouts de sites e redes sociais, como o próprio YouTube, é feito dessa forma para te agradar. Ou você acha que esse retângulo ou quadrado aqui do meu lado é à toa? Mas Jean, eu preciso saber isso de forma perfeita para desenhar o rosto? É claro que não, claro que não. Eu quero apenas lhe conscientizar que você vai fazer e vai desenhar de maneira muito mais comercial e agradável aos olhos das pessoas se você tiver noção mínima disso. Mas fica tranquilo que agora nós iremos para a parte prática. Por isso, pegue seu lápis, borracha, papel e, se você gosta de café, pega um café também e vamos desenhar. Bom, quero rapidamente apresentar, esse crânio que eu peguei no cemitério lá perto de casa, tá? Brincadeirinha, calma, não me denuncie. Foi feito na aula de escultura, tá? Pelo professor Juan. Bom, eu fiz aqui um desenho, não vou entrar em detalhes em relação ao crânio, mas para nos situarmos, é muito importante. Tá bom? Quando você puder, também pratique o crânio humano, tá? Tanto de perfil quanto na visão frontal. Eu fui me basear na apostila de artístico. Ó, terminando a parte dos elementos isolados em olhos, aí vem a estrutura da cabeça. Então aqui na apostila tem um passo a passo.
E eu vou seguir esse caminho. Frontal, perfil, masculino, feminino, ângulo ou rotação e termina em cabelo. Bom, estou usando aqui uma folha A3 para fazer, porque eu vou fazer um rosto feminino frontal e de perfil eu vou fazer um rosto masculino. Vou usar um lápis comum, HB comum, borracha, uma borracha bastão para apagar detalhes pequenos e depois eu vou cobrir com um lápis 6B. Então, ó, vou fazer aqui, ó, como eu expliquei na aula de luz e sombra, para fazer aqui uma circunferência, ó, eu vou circulando, traço leve, leve. Quando eu ver que tá legal, eu uso as linhas que me convém, que deixa mais redondo. E aí sem forçar muito, sem pressionar demais. Depois eu pressiono um pouco mais nas linhas corretas. Na aula de luz e sombra eu explico isso um pouco melhor, mas você pode usar a metodologia, o método que você quiser. Aquele de usar a mão como compasso, rotacionar a folha, não tem problema. Bom, agora eu vou achar aqui, eu vou fazer uma linha na vertical, que é o eixo Y. Achar o meio, e aí você confirma. Isso tá legal, tá razoável. E agora na horizontal, que é o eixo X. E aí eu confiro. Bom, você pode conferir assim no olhômetro mesmo, compra pro tamanho do lápis, ou pegar uma folhinha de papel, ó, e usar como régua. A parte de baixo tá maior que a parte de cima, então eu vou jogar um pouco mais abaixo. Vou tentar fazer o mais rápido possível, então talvez algumas linhas fiquem tortas para o vídeo não ficar gigante e os vídeos de reação muito grande, mas você vai fazer com mais calma e o seu desenho ainda vai ficar melhor que o meu provavelmente. Então, feito isso, vertical, horizontal, eu vou agora dividir daqui até aqui, lembrando que não há absolutos em arte, então tudo que eu vou fazer aqui é relativo, você pode fazer de outra forma, até mesmo tem muitos estudos mostrando com uma variação, geralmente é mais ou menos esse padrão, mas com uma leve variação. Então o meu estilo pode variar um pouco, a minha didática pode variar um pouco das demais, que você vai julgar qual é a mais funcional depois. Então eu estou tentando fazer um rosto dentro do padrão, tá? Do padrão para ficar simétrico, para ficar belo, padrão grego de beleza. Então aqui agora eu vou dividir daqui até aqui em 4 partes, tá? Vou fazer aqui 3 linhas para ficar 4 partes. Então eu preciso que essas partes estejam do mesmo tamanho. E aí eu posso fazer assim, ó, no olho. Ou com uma régua, se for o caso. Eu estou usando aqui um papel como um padrão. Um pouco maior fica melhor. Só um pouco. Feito. Beleza, então eu estou dividindo em 4 partes iguais. Agora eu vou esticar, vou estender essas linhas. Eu vou utilizar aqui uma folha 4 para usar como um esquadro. Eu vou alinhar aqui com a folha para que essas linhas não fiquem tão tortas. Vou usar aqui meu papel como se fosse um esquadro.
Pronto, feito isso, esta linha será a linha das sobrancelhas. Tá? Linha dos olhos. Essa aqui é uma linha que não chega a contar tanto, mas aqui é a linha do nariz. Bom, agora aqui da parte da linha das sobrancelhas até o nariz, eu vou pegar esse tamanho e vou jogar lá em cima, é onde nós vamos encontrar a altura da testa, ou o limite do rosto. E essa mesma medida que eu joguei para cima, agora eu vou jogar para baixo, para encontrar o queixo, a linha do queixo, o limite. Agora eu vou tentar colocar certinho. Vou pegar aqui a folha, vou alinhar com a lateral, se você não tiver um esquadro, igual no meu caso. Estou sem esquadro aqui agora. E vou alinhar, para que essa linha não fique mais torta do que eu já faço. Beleza. Uma deslizada forte. Então, ó, aqui é o meio, tá? Linha das sobrancelhas, olhos, nariz. Bom, eu dividi aqui em 4 partes. Agora, ó, eu vou jogar mais uma, que será a linha da boca, linha labial. Tem uma ideia da linha da boca. Feito isso, eu vou marcar, ó, da altura dos olhos, eu vou jogar aqui, ó, até aqui na linha do nariz, onde vai ser a linha do nariz. Eu vou colocar praticamente um triângulo. Aqui, ó, o nariz. Já esboçando o nariz. Aqui, ó. Pra fazer assim da última. Então, ó, se você não viu a aula de nariz, de como desenhar nariz, dá uma olhadinha lá. Que tá junto com orelhas. Tá junto, orelhas, nariz e bocas. E aí, ó, eu tô subindo aqui agora. No final desse triângulo, eu tô subindo uma linha na vertical. Nas duas pontas aqui embaixo, ó. Bom, aí o tamanho do nariz agora, eu vou fazer o tamanho dos olhos. Vou pegar aqui minha folhinha. Muito importante. Ó, vou botar aqui no limite. No limite. E aí eu tenho os olhos. Vou fazer um formato, ó, amendoado. Bom, e aí eu vou agora esboçar a boca. Só para ter uma noção. As sobrancelhas. E aqui a lateral do rosto, onde você pode entrar um pouco. Ó. Lembrando que eu vou fazer um rosto feminino. E aí eu começo a puxar. Bom, aonde eu começo a puxar, fazer a transição para vir para o queixo. Por isso é importante ter a linha labial, a linha da boca. Não é um absoluto, mas é para te dar uma ideia. Ó, de curva, onde você começa a fazer a curva para descer. Vou botar aqui, ó, a linha do pescoço na direção do final do olho. Também saltando
da figura feminina, ó, do rosto feminino, o pescoço não vai ser tão largo. Aqui a testa, ó, eu já vou jogar, aproveitando aqui o meio para fazer essa transição, ó, quase como se fosse para a costeleta. É importante isso. E a altura entre o nariz e as sobrancelhas entra a orelha. E você vai ver a pessoa, lembrando que eu estou fazendo o rosto dentro do padrão, né, simétrico, para ficar simétrico. Repare que aqui eu posso subir e encontrar um retângulo aqui dentro. Ó, eu posso descer aqui, tá? E encontrar um retângulo aqui dentro. Nós falamos de retângulo, ó, retângulo áureo. Bom, eu tenho um esboço, não um desenho tão bem trabalhado ainda, mas agora eu vou começar a ajustar. Então eu vou começar pelo nariz e depois partir para os olhos. Então eu vou pegar a borracha, vou tirar o excesso. Não vou sumir totalmente com a marcação, mas vou tirar o excesso para que não haja tanta confusão. Geralmente eu desenho com lápis azul, mas a filmagem acaba ficando claro demais. Então vamos lá, ó, nariz. Agora eu vou usar a borracha bastão, porque é mais detalhe é menor. Lembrando que eu peguei ali a largura do tamanho, a largura do nariz, e usei como tamanho para fazer os olhos, tá? Isso pode variar. A pessoa pode ter um nariz do meu tamanho e aí não significa que os olhos vão ficar tão grandes quanto o nariz, tá? Se a pessoa for nariguda como eu. Então, ó, agora tenho aqui uma ideia de nariz, vou para o olho aqui, ó, direito, tá? Você pode colocar cada vez mais linhas. Se você não viu a aula de como desenhar olhos, não adianta ficar aqui, Jean, mas eu não sei desenhar olhos, e agora? Então você tem que assistir, porque eu não vou ficar explicando aqui agora a ideia dos elementos. Você precisa assistir a aula individual dos elementos. Então eu faço mais ou menos isso. E vou para o outro lado, não capricho muito. Porque repetir os olhos é complicado. Aliás, os olhos de ninguém é igual. Basta ver os estudos onde tem um espelhamento que a pessoa acaba ficando diferente se usar pegar um olho e copiar ele exatamente igual para o outro lado no Photoshop, enfim, de maneira gráfica. Não fica totalmente igual. A pessoa muda muito. Então agora eu vou confirmar aqui também a largura da íris, que é importante. Aí, mesmo tamanho. Jean, mas eu consigo desenhar um olho e não consigo fazer o outro igual. Por isso mesmo que você deve praticar e olhar a aula de olhos, como desenhar olhos, que já está disponível também. E aí vamos supor, você fez não estou conseguindo imitar. Tenta imitar o detalhe do outro. Claro que aquele que tiver mais belo, né? Não adianta só imitar. Às vezes você faz não está conseguindo fazer o outro, e aí você pega e imita. O que você está com mais dificuldade, não está saindo igual ao primeiro que você fez, você imita, mas só faz isso se ele estiver belo, estiver legal. Então olhos vai ser tudo, principalmente quando você estiver criando, tá? Eles estarem um olho esquerdo parecido com o direito parecido com o esquerdo, fica legal, fica comercial, fica bonito, fica belo. Então é muito importante, perca tempo. Pode ser que o meu aqui não saia bonitinho de imediato, mas você vai ter tempo para ajustar no seu. Eu tenho que fazer com pressa. Então é ideal que você entenda a essência aqui, para que você consiga fazer um rosto dentro do padrão da figura humana. Lembre, olha, realmente você vê que é um rosto. Depois você vai dando identidade, personalidade, tá? Característica, principalmente característica.
Pontei um pouco, a ponta é muito importante. E lembrando que aqui, ó, distância de um olho para o outro equivale a um terceiro olho ao meio, tá? Mesmo quando você for criar e não tiver esse monte de linhas, você não quer fazer um monte de linhas com a prática, você tem que levar em consideração a distância de um olho para o outro, a não ser que você esteja desenhando um monstro ou cartoon. Aqui eu estou fazendo dentro do padrão, tá? Dentro da simetria padrão. Então, ó, agora eu vou jogar aqui a sobrancelha. Agora eu vou deixar aqui o olho um pouquinho em paz e vou vir para a boca. Vou jogar a boca agora um pouco mais em cima. Lembrando que eu fiz essa linha, dividi aqui, acho que até botei um pouco grande demais, tá? Vou jogar um pouco mais em cima. E é importante você colocar a linha da boca por causa, para você saber aonde você deve descer para fazer o queixo, achar o queixo. Então a boca, o lábio feminino vai ser mais desenhado, mais bonito, ter mais curvas do que o masculino. O lábio superior mais fino, o inferior mais largo, mais arredondado. Então a boca masculina vai ter traços mais retos. Isso dentro do desenho para você representar. No real, isso pode variar bastante. Bom, beleza? Bom, agora, Jean, tá, mas e a distância aqui para fazer? Como é que eu sei que essa distância tá legal? Bom, geralmente numa visão frontal, que é o que eu estou fazendo, tem que caber quase um olho, tá? Quase. Não pode caber um olho completo, não é ideal, a menos que esteja de perfil, ou quase sem perfil, porque a lateral, pelo menos de um lado, vai aumentar. Mas dos dois lados, ó, não é ideal caber um olho. Por exemplo, aqui está quase cabendo um olho. Então, ó, eu pego e entro, tá? Você vai, mas o meu esboço aqui, o círculo, não fique preso a isso. Não pode ficar estranho, de fato, mas não fique totalmente preso a isso. Por isso, ó, eu deixei as orelhas por último. Você não tem que fazer ele ficar preso, porque você está adaptando agora aos elementos. Lembrando, você está criando um rosto. A orelha não pode parecer que é uma visão frontal, então não vai fazer a orelha muito aberta, tá? Grande demais, tipo como se fosse de perfil, tá? Então ela tem que ficar mais estreita. Lá na aula de que é orelhas, narizes e bocas, eu explico isso um pouco. Eu explico isso um pouco, não, eu explico isso melhor. Pronto? Beleza, tá? Mais ou menos simétrico. Você vai fazer melhor do que eu, tá? Como geralmente aqui é a figura feminina, eu vou botar agora, eu vou aumentar um pouco. Isso vai ser de acordo com o cabelo, vai ser relativo, ainda não joguei o cabelo. Ó. Aqui é importante na lateral do rosto, tá? Para o rosto não ficar muito cheio. Ah, tô achando o rosto muito largo, não tem problema. Você entra um pouquinho. Ó. E a sombra geralmente vai ajudar a diminuir isso. Como? Ó, vou dar alguns exemplos agora. Por exemplo, o rosto não ficar tão largo. Ó, vou pegar aqui para demonstrar essa lateral do rosto. Ó, essa imagem aqui do Thanos, olha o elmo. Como pega na lateral, propriamente ferro aqui na máscara, né? Você vê essa lateral de maneira melhor, agindo. Personagem com máscara, ó, que no caso o Gambit, olha onde fica, para que você tenha essa noção do Visão. Aqui de novo o Thanos, o elmo dele como fica de lado, e aqui uma figura, uma imagem real, como tem essa transição. Eu tenho até alguns esboços aqui, que eu fiz praticando, onde eu mostro melhor.
nessa lateral, isso é importante. Isso são práticas minhas. Aqui o capacete do Homem de Ferro, não chega a ser o Homem de Ferro. Aqui no visão, novamente, como demonstra essa lateral, para que o rosto não fique tão largo. Então, no volume, na aula de luz e sombra, eu mostro uma imagem que tem bastante, mostra isso. O que vai intensificar isso é a quantidade de luz. Tá? Vai intensificar na ausência, né? A quantidade de luz, nesse sentido, pode ter quanto menos luz, mas demonstra a lateral do rosto. As laterais. Então, dando prosseguimento, eu vou agora tirar o excesso. Ainda não está um rosto totalmente feminino, mas agora eu vou trazer mais traço para ficar uma característica mais feminina. Vou pegar o lápis 6B, tem que estar com uma boa ponta, vou lixar para ficar ainda um pouco mais fininho. Vou começar pelos olhos. O olho feminino, a pálpebra superior. Você pode engrossar um pouco mais por causa dos cílios ou pestana. Pálpebra inferior mais fininha. Pupila. Eu fiz a íris. O brilho é importante, o reflexo, se está de um lado, o outro olho também tem que estar acompanhando, do mesmo lado. Linha da pálpebra superior, vou jogar agora os cílios. Sobrancelha. Lembrando que o ideal é você praticar os elementos primeiro, para depois, para quando eu chegar aqui não ficar tão perdido de como fazer a medida certa, mas depois na hora de desenhar o olho não bate, não vai. Isso é importante. Então pratique o elemento, para quando chegar aqui você está pronto, está conseguindo fazer. E não se preocupe com o seu primeiro rosto sair perfeito, isso é prática. O rosto feminino mais arredondado, menos quadrado que o masculino. Cuidado com a largura, a abertura para um lado não ficar muito diferente do outro. Agora eu vou fazer aqui o cabelo. O ideal é você estudar
estilo de cabelo que você quer fazer, vai tampar a orelha. Eu vou tampar só a orelha esquerda, a direita não. Ah, não sei fazer cabelo ainda, você ainda não colocou aula de como fazer cabelo. Não tem problema, coloca uma imagem e copia o cabelo de alguma imagem. Não deixe isso ser desculpa para você não praticar. Agora eu vou entrar um pouco mais com o pescoço. Ó, direção do olho, final do olho. Bom, se alguma coisa estiver muito torta, estou tentando fazer com o máximo de pressa possível para não ficar muito longo, tá? Mas espero que você tenha entendido o conceito de respeitar as medidas para ficar dentro de um padrão. Então, a parte da sombra que eu comentei, o cabelo, vou achar que o rosto está muito largo, vai moldando. Então, recapitulando, tá? Ó, linha da sobrancelha, olhos, linha aqui, ó, vamos botar aqui o osso nasal, nariz. Deixa eu criar aqui a linha agora para ser a linha da boca. Boca. E aqui, deixa eu fazer uma outra aqui em cima. Aqui testa. Queixo. Então, do queixo até aqui a linha da testa, nós teremos o rosto. Vamos chamar de rosto. Do queixo até lá em cima, ó, o cabelo pode ultrapassar aquela circunferência inicial que eu fiz. Não tem problema. Então, ultrapassando tudo no geral, nós vamos ter cabeça. Bom, agora eu vou usar essas mesmas linhas para fazer um rosto masculino de perfil. O ideal é que quando você for criar personagem, você faça já o personagem na visão frontal e na visão de perfil. Isso é muito importante, para que você saiba como é o seu personagem de perfil, tá? Então também vou fazer umas dicas aqui bem legais. Então vamos lá, eu vou tentar pegar, embora meu círculo aqui já tenha sumido, ó, mas eu vou pegar uma noção de tamanho para fazer essa nova circunferência. Então, sei que está passando mais ou menos por aqui. Para não fugir demais. Então eu tento repetir, ó, o processo aqui do lado, aproveitando essas linhas. Por isso que eu alonguei. Então quando você for fazer isso no seu personagem, ele não vai ficar muito diferente, porque você vai respeitar. Então é fundamental você for criar, fazer o seu personagem visão frontal e perfil, para depois partir para os outros ângulos, como semi-perfil, por exemplo. E aí você aproveita, assim você não foge. Ele não fica muito diferente, porque não adianta o seu personagem estar em uma página, né, ou em uma imagem de uma forma e depois de outra forma numa outra imagem ou uma outra página. Ele tem uma variação. Essa é a forma que os quadrinistas, os desenhistas têm de conseguir, né, entender essas características do personagem para conseguir estar representando e ele não ficar muito diferente.
Bom, feito isso, eu vou fazer o mesmo processo, ó, vertical. E aqui eu não havia puxado uma linha, eu vou puxar também, ó. Só que eu vou com ela até lá embaixo. Eu poderia ter um outro retângulo aqui. Também vou achar aqui o meio. Vertical, horizontal. Já vou ter aqui mais ou menos as divisões. Nariz, mais ou menos boca. Então, sendo que eu dividi aqui basicamente, né, em 4 partes, eu já começo a sofrer uma variação. Aqui está maior, aqui já está um pouco menor. As outras áreas estão menores. Agora eu vou pegar e vou aumentar aqui também, ó, dentro desse mesmo tamanho. Vou fazer aqui uma nova linha ao lado, na vertical. E aqui também vou fazer, ó, pegar essa mesma medida e vou aproveitar e vou colocar aqui. Por que isso? Às vezes muitos desenhistas não explicam. Porque de perfil o crânio tende a aparecer e né, na verdade maior, mais alongado. Então isso é importante. Pode ver que aqui eu coloco, ó, uma linha a mais. Coloco uma linha a mais e uma linha a mais para os lados. Porque o crânio fica mais alongado. Assim, o seu personagem, ou a figura humana que você estiver tentando criar, desenhar, não vai ficar estranho, não vai ficar esquisito. Bom, agora que eu sei que é olhos, aliás, sobrancelha, perdão, olhos aqui. Eu já vou puxar aqui para fazer o nariz. Ó, o nariz vai vir até aqui. Então, ó, eu começo a riscar. Lá na aula de nariz, que está junto com orelhas, narizes e bocas, eu explico como fazer o nariz de perfil. Então não fiquei perguntando como é que, mas eu não sei fazer o nariz. Agora a boca, explico boca de perfil também. E eu vou partir para o queixo. Então aqui, ó, nessa linha entre a altura do nariz e sobrancelha, eu coloco a orelha. Agora sim a orelha, ó, de perfil aparece. Como se víssemos ela de frente. Ó. Agora quando eu fiz aqui o nariz, eu vou colocar aqui a asa nasal, narina, a asa nasal. E no final da asa nasal, eu vou colocar o olho. Sobrancelha mais à frente. Sobrancelha masculina mais grossa. Aqui a orelha, ó, não puxo para cá para fazer o queixo, ó. Então aqui é o mesmo processo, ó. Chegando lá na parte da boca é onde eu vou puxar. Sei que é onde eu devo fazer minha curva. E o pescoço pode ser no final da sobrancelha. E aqui agora também, Gemma, tá, mas como eu sei agora quantos olhos vão caber? Geralmente vão caber 4 olhos, tá, desse mesmo tamanho. Mas aí você não se prende que depende do tamanho do olho. Às vezes a pessoa pode ter um olho pequeno, então ó, você vai colocar no mínimo 4, olha como eu chego na linha principal. Mas mesmo assim eu acrescento uma linha, tá, para ter uma distância saudável, para não ficar muito coladinho. A orelha é muito colada do olho, muito próximo. Então na linha do meio, onde eu entro agora, fazer essa questão para vir para a costeleta, ó. O cabelo aqui, cabelo curto, eu vou deixar desencostado um pouco da orelha. Ó. Até o limite aqui, ó, da testa para fazer o cabelo. Aí eu aproveito, aí não fica com a cabeça estranha. Agora sim vou tirar um pouco do excesso e tento ajustar com o lápis 6B. Se deixar o lábio muito grosso, vai ficar muito feminino.
Traços tem que ser na boca masculina, traços mais retos. O olho nem tão largo. Olhos femininos, identificar que é feminino. Olhos, fiz uma ponta. Olhos maiores, mais abertos. Masculino, olhos menores, mais estreitos, mais apertados e sem destaques de cílios. Não vai destacar demais os cílios. Sobrancelha masculina, mais grossa. Você apenas coloca a linha superior da pálpebra mais grossa, mas não acrescenta cílios. Queixo mais quadradão. A orelha. Cabelo, só ver um estilo de cabelo. Vou botar aqui eu vou botar mais ou menos um topete, aqui eu vou botar o cabelo mais curtinho. Costeleta, deve ver até onde a altura que você quer da costeleta. Aqui cabelo curto. Vou botar um cabelo mais ou menos no estilo do professor Diego. Vocês vão conhecer ele. Tá até com um canal no YouTube. Diego Nobre Arte. Ele tem o cabelo assim. Puderem olhar as aulas dele, se inscrever no canal dele também. Diego Nobre Arte. Agora aqui é aquela lateral, onde você pode colocar, ter uma ideia de sombra. Aonde tem ausência de luz, isso é muito importante. E é isso. Eu espero que você tenha entendido e gostado. Bom, se não gostou, não deixa de comentar. É muito importante para mim saber sua opinião. Eu ainda vou fazer aulas separadas, mostrando como é a diferença para o mangá, para o HQ e para o cartoon principalmente. E não coloquei já tudo nessa aula para o vídeo não ficar extremamente longo. E aí eu consigo separar por sequências, porque a pessoa acompanha essa aula e depois vá no estilo que ela mais gosta. Então o segredo é praticar. Você precisa gravar ou ter a mínima noção dessas distâncias, levando em consideração esse padrão, essa simetria. E é isso. O segredo é a prática. É você praticar e praticar. Não desista, não desanime. Supere as dificuldades praticando. Porque se você praticar, você vai conseguir alcançar. E lembrando, a melhor escola de desenho é a prática. A segunda melhor é Esboço Arte. E se você gostou dessa aula, compartilha. E na hora de desenhar, não se esqueça, toma um café se você gosta de café.